Meus queridos irmãos, bom dia e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá, independente das circunstâncias em que nós nos encontramos. Gostaria de ler um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo é de número 11. O versículo é o de número 3. Tu és aquele que devia de vir ou devemos esperar outro? Tu és aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Aqui há uma pergunta. Aqui há uma dúvida, aqui há um questionamento. Esse questionamento é de quem? De um ímpio? É de uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a família de Jesus, que não tem laços com Jesus? É um daqueles andarilhos, daqueles que faziam parte daquelas religiões mais estranhas ao cristianismo, aos fariseus, aos saduceus, talvez dos zelotes, pessoas que não tinham comunhão com Cristo, e por essa razão seria mais do que natural bater aquela dúvida naquele momento complicado. Só que não. Talvez a pessoa que faz esta pergunta seja uma das pessoas mais próximas de Jesus em toda a vida de Jesus. Nós estamos falando de João Batista. A mãe de João Batista, Isabel, e Maria, a mãe de Jesus, elas ficaram grávidas praticamente juntas. A Bíblia chega a nos dar relato de um momento que as duas se encontraram grávidas e os bebês mexeram dentro de suas barrigas, como se fossem dois conhecidos já, dois amigos. A Bíblia não narra esse fato, mas pelo fato de morarem próximos, pelo fato de terem a mesma religião, terem o mesmo Deus, provavelmente frequentavam a mesma sinagoga, tinham a mesma fé cristã, judaica, os pais eram muito próximos, eram parentes, eram primos, faziam parte da mesma família. Provavelmente João Batista tenha sido uma das pessoas que mais de perto caminhou com Jesus desde o ventre das suas mamães. Talvez até brincaram juntos quando criança. Talvez até brincaram juntos como adolescentes, como jovens. E ninguém melhor do que o João Batista para conhecer quem é Jesus. Porque nós conhecemos uma pessoa quando nós temos convivência com ela, quando nós temos experiências boas e ruins com elas, quando nós passamos poucas e boas com elas, quando nós chegamos a comer 1 quilo de sal com elas, vamos assim dizer. Então, dar a entender que João Batista é uma pessoa que conhecia muito bem Jesus. Em nenhum momento, João Batista negou que Jesus era divino, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus veio da parte de Deus, que Jesus era Deus encarnado, em nenhum momento. Pelo contrário,
Jesus Cristo teve em João uma espécie de um precursor, aquele que vinha à frente, falando a respeito do Messias que estava chegando. João Batista foi considerado o último dos profetas, com uma mensagem dura de verdade, mas ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque o machado já está posto à raiz, e toda árvore que não der bom fruto, Deus vai cortá-la, arrancá-la e lançar no fogo. João pregava esta mensagem porque sabia que o tempo estava próximo. E quando Jesus veio, João, com seus seguidores, discípulos, apontando para Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de me curvar para poder desatar as suas sandálias, que era uma tarefa que era feita pelos escravos da casa. Numa outra oportunidade, João estava batizando os seus discípulos no Rio Jordão. Aí Jesus chega e entra na fila para ser batizado. E João, dizendo para Jesus: olha, eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus diz: João, é para que se cumpra toda a profecia. E então João o batizou. E quando Jesus saindo da água, então veio uma voz do céu e uma pomba simbolizando o Espírito Santo. E ali a gente vê a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a voz que veio do céu dizia: esse, se referindo a Jesus Cristo, é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então João não tinha dúvida nenhuma que esse que estava junto dele era Deus encarnado, era o Cristo, Filho de Deus. É tão bom quando a nossa fé ela é imbatível, inabalada, quando a nossa fé é robusta, é firme, quando a nossa fé é capaz de crer em tudo e todos, quando a nossa fé é capaz de passar pelos vendavais, pelas tempestades, quando a nossa fé é tão vigorosa quanto um carvalho. É tão bom viver esse momento de fé intensa, de fé fortalecida, de fé abençoada. Então parece que nós estamos falando a respeito de dois personagens. João na Bíblia? Não, nós estamos falando do mesmo João. Foi esse mesmo João. Só que agora ele estava num outro contexto. Agora ele não estava dentro de um rio, agora ele não estava dentro de um local brincando, agora ele não estava dentro de uma sinagoga louvando a Deus, agora ele não estava no deserto pregando, agora João não estava no meio de uma lavoura, de uma plantação de vinhas. João estava aqui dentro de um cárcere. João estava dentro de uma prisão. E João estava prestes a morrer, porque por pregar o evangelho, João ofendeu pessoas poderosas, que estavam cometendo um pecado seríssimo. E João não se curvou diante da realeza, condenou os pecados de Herodes e Herodia. Resultado, foi lançado na prisão e a sua cabeça foi pedida numa bandeja. Eis que de repente bateu em João uma tristeza, talvez uma angústia, um sentimento daqueles que às vezes também nos acomete, que nos tira do prumo. E por incrível que pareça, no momento que nós mais precisamos da fé, no momento que nós mais precisamos dela do nosso lado, no momento que nós precisamos mais dela como companheira, junto de nós, parece
que é um momento que a dúvida passa na frente da fé e se apresenta diante de nós como companheira. Lamentavelmente. E nesta hora, nós temos até mesmo a opção de continuar abraçado na fé ou dar lugar à dúvida que está se apresentando para colocar-se do nosso lado como companheiro. Naquele momento, por um instante sequer, João deu espaço à dúvida. Ele chama um dos seus discípulos e manda até Jesus fazer a seguinte pergunta, que é a dúvida do nosso texto. Tu é aquele que deveria vir ou devemos esperar por um outro? Porque a tradição dizia que o Messias viria com poder e grande glória para libertar aquele povo, para curar os cativos, para libertar os oprimidos, para dar visão aos cegos, restaurar aquele que estava abatido, anunciar o ano aceitável do Senhor. Todavia, João sabia de todas essas coisas, mas estava mais perto da dúvida do que da fé. Interessante que quando os discípulos chegaram a Jesus e levaram essa questão, Jesus percebeu que a dúvida estava mais perto de João do que a fé. O que fazer nessa hora? Jesus é Deus, Jesus é sábio, Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus combateu a dúvida com a própria palavra de Deus. Olha, quando a dúvida chegar, quando a incerteza chegar, quando tiver vacilante o seu coração, vá pelo exemplo de Jesus. Combata isso tudo com a palavra de Deus. Vá para a palavra, vá ler a palavra, vai cantar a palavra, vai ruminar a palavra, vai beber da palavra, vai se alimentar da palavra, porque segundo Jesus aqui, a palavra afugenta a dúvida e a incerteza. O recado que Jesus mandou está no verso 4. Ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. E os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Jesus aqui cita o profeta Isaías, as palavras de Isaías a respeito do Messias, e essas palavras se cumprem perfeitamente no Messias Jesus. Certamente, quando esta palavra chegou a João, a fé novamente abrigou seu coração e lançou fora para bem longe a dúvida. Quando a dúvida bater no sentido de você questionar algo a respeito de Deus, sobre sua vida ou para a sua vida, palavra, a santa palavra de Deus. Busque nela. A resposta vem de Deus, através da tua palavra revelada. Que Deus em Cristo te abençoe de uma forma muito especial nesse dia. Você e sua família. Deus proverá. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.